Nesse vídeo de hoje, na realidade, eu só vim te fazer uma pergunta. Se Deus ele não desistiu do seu chamado, por que você está abandonando tudo? Se Deus ele não mandou você se aposentar, por que você está se aposentando? Por que você está largando o ministério que Deus colocou em suas mãos? Talvez a desculpa seja a sua idade avançada? Talvez você tenha se desentendido com alguém do seu convívio ali no chamado? Saiba que se você foi chamado por Deus para fazer algo, você não pode se aposentar e decretar o final do seu chamado antes que Deus o faça. Vai lá comigo em Deuteronômio capítulo 34, vamos ler o versículo 7. Presta bastante atenção. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Esse texto registra a morte de Moisés. Com 120 anos, Moisés morre em pleno vigor, em plena saúde. Agora, se Deus deu saúde e capacidade a Moisés para exercer o seu ministério até os 120 anos, por que você está parando com aquilo que Deus te chamou para fazer? Por que você está desistindo da sua vida? Se Deus ele não desiste de você, ele não desiste do seu chamado. Talvez você dê a desculpa pensando que está muito velho, está cansado, sem vigor. Deus é aquele que te renova e que te dá vigor. E por favor, não me venha falar de idade, porque Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, Estevão, naquele grande e bonito discurso, ele vai nos mostrar que Moisés começou o seu ministério com 80 anos. Ele foi chamado aos 40, foi preparado durante 40 anos, e aos 80 anos Deus olha para Moisés e diz: agora sim, Moisés, você está pronto, pode ir libertar o meu povo da escravidão. Percebeu? A idade ela não pode ser um empecilho, a idade ela não pode ser uma barreira. Você só acaba quando Deus ele determina que você acabou. E saiba que Deus ele é poderoso para te dar vigor físico. Deus é poderoso para trazer a paz que excede a todo entendimento. Deus ele é poderoso para te dar as ferramentas necessárias para que você não abandone o chamado que ele tem sobre a sua vida. Não importa se você tem 80, 90 anos. Se Deus ele não falou para você parar, não pare até ele falar com você. Vai lá comigo em Josué. Josué capítulo 14, vamos ler dos versículos 7 a 11. Olha só como Deus é aquele que nos dá o vigor. Versículo 7, Josué capítulo 14, no versículo 7 diz: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Presta atenção, aqui é Caleb falando. Versículo 8, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Versículo 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Versículo 11. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda é agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Percebeu aqui? Caleb está falando que da mesma maneira que ele era vigoroso aos 40 anos, agora, com 85 anos, ele se sente hábil, ele se sente capacitado, porque Deus o sustentara até esse tempo. Queridos,
eu não sei se você está se sentindo fraco, eu não sei se você está se sentindo fraca, querendo abandonar o seu chamado, correndo, fugindo daquilo que Deus te chamou. Saiba que Deus, Ele é aquele que te dá vigor. E você não pode abandonar algo que Ele te confiou sem que antes Ele confirme esta aposentadoria. Talvez você pense, mas isso era Moisés, era Caleb, isso era um outro tempo. Então vai lá comigo em Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos ler primeiro o versículo 36. Olha só o que diz. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aqui nós vemos uma mulher de 84 anos e ela estava buscando ao Senhor. Presta atenção nisso, ela não saía do templo. E o que significa isso na nova aliança? Significa que você precisa buscar a presença de Deus todos os dias, independente da sua idade, independente da fraqueza que você esteja sentindo. Por quê? Porque se Deus não te aposentar, se Ele não mandar você parar, você não pode parar. Se sinta hoje revigorado, se sinta hoje revigorada. Porque Deus, Ele deu uma esperança para uma mulher de 84 anos. Existem pessoas que estão com 30, 40, 50 anos e estão abandonando aquilo que Deus confiou nas mãos dela. Agora, recua um pouquinho no mesmo capítulo 2 de Lucas, você vai encontrar no versículo 25 outro relato maravilhoso. Olha o que diz. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram ao menino Jesus para fazerem com que ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Percebeu? Versículo 26 diz: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria da morte antes de ver o Cristo do Senhor. Simeão buscava a presença de Deus, por isso que é muito importante hoje, neste momento de fraqueza, você buscar a presença de Deus para saber: Senhor, é hora mesmo de parar? Olha o versículo 28 e o 29. Diz que ele louvou ao Senhor tomando o menino Jesus nos braços. Agora, o versículo 29 diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Esse texto não relata a idade de Simeão, mas provavelmente ele já era um homem maduro. E aqui ele se sente com a missão cumprida, não porque ele decidiu parar, mas porque ele estava diariamente em comunhão com Deus e o Espírito Santo falou para ele: mesmo com a sua idade avançada, eu ainda tenho um propósito para a sua vida. E eu quero te perguntar mais uma vez, por que você está abandonando aquilo que o Senhor colocou em suas mãos? Enquanto o Espírito Santo não te disser acabou, chega, significa que você precisa continuar buscando a presença de Deus, para que o mesmo Deus que te chamou, ele te diga: sim, agora é hora de descansar. Mas se isso não aconteceu, significa que Deus ainda tem um propósito. Não importa se você tem 80, 90 anos, saiba que Jesus Cristo, ele te chamou, e quando ele te chamou, na mesma proporção, ele vai te falar: filho, filha, acabou. Se você ainda tem fôlego de vida e se o Espírito Santo não te revelou, não pare com aquilo que ele te chamou. Não se aposente, não declare aposentadoria se o próprio Deus não o declarou. Bom, eu espero que este breve vídeo tenha falado ao seu coração, e o meu desejo é que o Espírito do Senhor, é que Jesus Cristo te revele tudo aquilo que você precisa saber. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.